Hoje vamos ver o testemunho de uma jovem que viu sua mãe passar por uma experiência de fé, amor e esperança. Olá, queridas irmãs. Meu nome é Raquel Chaban e devido ao mês do Outubro Rosa, eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência em relação ao câncer de mama da minha mãe. O câncer de mama da minha mãe, ele foi passado para mim de uma forma muito amena. Tanto é que eu não tenho, assim, lembranças negativas, né, com relação a essa fase. Então, quando foi descoberto o câncer, ela estava tomando banho e aí ela sentiu esse nódulo no seio. E aí ela logo chamou meu pai, porque meu pai é dentista, e ele, assim, sempre gostou muito da parte de saúde, então ele sabe muito de muita coisa. Então ele foi e viu que realmente era um nódulo, e aí eles começaram a correr atrás dos médicos, dos exames, e em momento nenhum ela teve que correr atrás de nada. Em todos os momentos, o meu pai, ele foi atrás dos médicos, ele foi com ela fazer os exames, ele foi, assim, 100% o apoio dela. E aí, depois que foi feita a biópsia, nós descobrimos que esse nódulo era de origem maligna, né? Então, que teria que ser feito um tratamento, que ela teria que fazer quimioterapia. Então, os dois sentaram comigo e aí eles me explicaram que minha mãe estava com câncer e que ela teria que fazer um tratamento, que ela faria essa quimioterapia, se eu não me engano foram 11 sessões. E na época eu tinha 12 anos. Então, assim, com 12 anos a gente não tem muita noção, assim, de problema, do que vai acontecer, né? Eu não vi a grandeza do problema, né? Eu falei, ok, minha mãe tá com câncer, vai fazer um tratamento e vai ficar tudo bem. Foi isso que foi passado pra mim, né? Que o Senhor ia tomar conta de tudo, como Ele sempre tomou conta de tudo na nossa família. Então, minha mãe foi fazendo as sessões de quimioterapia. Eu não tenho lembrança ruim, assim, dessa época. Eu não lembro dela passando muito mal, não lembro dela acamada. Até porque a minha mãe nunca ficou acamada, ela nunca deixou de fazer as coisas dela. Ela era professora, então ela continuava indo dar aula. Mesmo doente, ela sempre foi muito guerreira, muito forte. Ela não passava essa fragilidade pra mim. Claro que hoje, eu com 25 anos, eu vejo tudo aquilo que ela passou, né? Hoje, assim, depois de mais velha, ela me contou que o medo maior dela era ela largar a filha dela de 12 anos, tão nova, né? O medo dela não era diretamente a ela, não era a saúde dela, era a preocupação comigo, de me deixar com 12 anos desamparada. Então ela nunca me passou essa fragilidade, eu nunca vi em momento nenhum ela triste, chorando, nada disso. E o meu pai também foi uma base, assim, muito sólida lá em casa, né? Desde que a gente descobriu o câncer da minha mãe, ele foi tomando conta de tudo, né? Primeiro ele tomou conta da cozinha, ele já cozinhava, sempre cozinhou muito bem, sempre cozinhava lá em casa, mas aí começou a ser uma coisa mais frequente, né? E depois ele foi fazendo compra de supermercado e lavava roupa e ele foi tomando conta, assim, aos pouquinhos. O meu pai, ele foi a âncora lá de casa, né? Ele, aos pouquinhos, ele foi começando a tomar conta de tudo na casa, ele já cozinhava, sempre cozinhou muito bem, né? E aí ele começou a cozinhar almoço, janta, e ele tentava fazer, assim, de tudo para agradar minha mãe, porque como ela ficava muito inapetente, tudo que ele podia, ele fazia, ele procurava na internet modos de melhorar o que ela estava sentindo, dos enjoos. E assim, ele foi muito parceiro, né? Com certeza foi o Senhor que nos deu isso. A vida inteira nós oramos juntos, eu, meu pai e minha mãe. E com certeza a oração em família, ela foi uma coisa, assim, crucial nesse momento de câncer da minha mãe. Primeiro porque a fé da minha mãe aumentou muito, com certeza. O Senhor, ele deu um tato pro meu pai que os homens não têm, né? Aquela sensibilidade, aquela observação, assim, das mínimas coisas. Homens geralmente não têm isso, e o Senhor incutiu isso no meu pai. Tanto é que eu lembro, assim, muitas vezes. Uma das vezes que mais me marcou foi quando a minha mãe teve que rapar o cabelo.
E aí, assim, o cabelo dela já tinha caído muito, tinham só alguns fiapos maiores, e aí ele foi e falou, não, vamos acabar de tirar, de cortar o cabelo e tal. E aí ela ficou meio apreensiva, porque cabelo pra mulher é uma coisa muito importante. E aí ela concordou, e a minha tia foi lá em casa, e eu lembro, assim, dessa parte eu lembro como se fosse ontem. Ela rapando o cabelo, e aí ela chegou na frente do espelho e falou assim, nossa, mas ficou muito feio. E aquilo assim me entristeceu de uma tal forma, eu fiquei assim tão chateada por ela. E o meu pai, no mesmo momento, ele saiu de fininho de casa e voltou com uma infinidade de chapéu. Era chapéu de tudo quanto é cor, tudo qualquer tamanho, de modelo diferente, para tentar minimizar o que ela estava sentindo, para mostrar tipo assim, não, olha, nós temos recursos para isso. E aí depois eu lembro que ele achou uma moça que fazia peruca aqui em Uberaba. E era muito caro fazer essa peruca, era caríssimo. Em momento nenhum ele quis saber se era caro, se não era. Ele queria deixar a minha mãe bem, queria que ela se sentisse bem. Mesmo que pra ele isso não importava nada, pra ela importava muito. Então eu lembro que eu cortei meu cabelo, tinha um cabelão, cortei meu cabelo bem curtinho. E aí a gente mandou fazer essa peruca pra ela. Então, assim, meu pai, ele sempre teve presente nas pequenas coisas. Ele ia no supermercado, voltava, trazia flor pra ela. Ele ia, sair, voltava, trazia um sorvete, trazia uma coisa diferente pra ela tentar comer. Então, ele teve, assim, uma sensibilidade muito grande nesse cuidado, né? E com certeza isso foi o Senhor que deu. E na minha parte, assim, eu tive um crescimento, uma maturidade muito grande, porque eu tinha 12 anos. E ali eu comecei a ter responsabilidades que uma criança de 12 anos geralmente não tem, né? A minha mãe e meu pai sempre trabalharam, mas agora, além deles trabalharem, um período a minha mãe ficava acamada, meu pai ficava assim, com a atenção muito voltada para ela, minha avó sempre estava aí. Então eu comecei a ter assim, atitudes de ajudar, e aí lavava uma louça, lavava um banheiro, e levava azeitona para minha mãe, que é uma das coisas que tirava a vontade dela de vomitar, né, o enjoo dela, era azeitona. Então eu lembro muito de levar azeitona pra ela. E assim, foi uma fase bem tranquila. As lembranças que eu tenho são essas. Durante tanto tempo de quimioterapia, eu não tenho essas lembranças ruins, essa angústia, esse sofrimento, eu não passei por isso. Porque o Senhor estava com a gente e os meus pais passaram essa segurança pra mim. Claro que é um momento muito difícil, claro que tem situações muito dolorosas, mas o Senhor é o nosso refúgio. Então, devido às nossas orações sempre juntos, a nossa união familiar era muito grande. E a gente conseguiu passar por isso, superar tudo isso, e hoje somos vencedores. Com certeza minha mãe é muito mais vencedora, porque ela é guerreira, sempre foi. Mas a nossa união familiar proporcionou tudo isso. E agora, então, eu vou apresentar a minha mãezinha para vocês. Então, irmãs, essa é a minha mãezinha, essa é a minha guerreira. Vou chorar. Sou muito emotiva. E a minha mãe, com certeza, ela é um exemplo de mulher. Ela é um exemplo de mãe. E ela foi, assim, incrível, incrível. A gente não tem o que falar da minha mãe. Ela nunca faltou em nada, mesmo com todas as dificuldades que a gente teve. E é isso. Te amo. Também te amo. Vamos orar agora? Vamos sim. Eu acho que gratidão é o que a gente tem para com Deus, né? Por Ele ter nos preservado, por Ele ter cuidado da nossa família, né? Da gente estar unido até hoje. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, diante da Tua grandeza, Senhor amado, nós nos colocamos. Nosso coração é de gratidão. Gratidão, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Gratidão, Senhor amado, porque o Senhor nos conservou unidos. Isso, Senhor amado, é para a eternidade, porque o Senhor colocou
fé no nosso meio, que é Cristo Jesus dado a nós. Obrigado, Senhor amado, por isso. Nós te agradecemos, Senhor amado, porque nós tivemos essa tribulação na nossa vida, mas o Senhor estava presente em todos os momentos. O Senhor que nos deu força, o Senhor que nos deu fé, o Senhor nos deu essa experiência, mas nós passamos, Senhor amado, pela fé e pela perseverança. Louvado seja o teu nome por isso. Obrigado, Senhor amado, por esse outubro rosa, onde a gente pôde passar para cada uma dessas mulheres que estão passando por isso. O Senhor esteja visitando agora, nesse instante, cada uma delas, suprindo, Senhor amado, com teu amor, suprindo, Senhor amado, com perseverança, com esperança, com fé e amor. Oh, Senhor Jesus, nosso coração realmente é de gratidão, porque nós sabemos que o Senhor está visitando cada uma delas nesse instante, tirando toda angústia, tirando, Senhor amado, toda tristeza do coração e toda tristeza, Senhor, que envolve esses momentos. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Nós oramos, Senhor amado, não nos nossos merecimentos, mas nós oramos os merecimentos de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, quando exercitamos a nossa fé, o amor e a esperança, testificamos o agir do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Amadas irmãs e amigas, agora o convite é para você. Amanhã, dia 14 do 11, às 16h30, teremos um encontro, um chá da tarde. Contamos com a sua participação. Faça o seu chazinho, o seu biscoitinho, o seu cafezinho e venha. Venha para esse encontro maravilhoso. Não se esqueça também, se puder, de colocar um acessório, que seja uma camiseta ou um pequeno acessório rosa. Oh, amada irmã e amiga, foi um prazer ter você aqui hoje. Até amanhã!